Por que nós não oramos? Porque quando eu oro, Deus age. Então veja só, vamos partir para a palavra que eu vim trazer hoje. Além de falar sobre oração, é o segredo da oração. Qual seria então, pastor, o segredo da oração? É saber pedir. Jesus diz, pedi e dá-se-vos-á. O segredo da oração está no pedido. Como eu tenho estudado a área jurídica, né? Para a glória de Deus, eu tenho estudado a área jurídica ao longo de mais de 8 anos. Que 8 anos? Mais de 15 anos eu estudo a área jurídica. E o que eu posso entender que quando um advogado, quando alguém vai fazer um pedido para a justiça aqui da terra, para o juiz, para o tribunal, o segredo da sua vitória, da sua ação, está no pedido. Se a pessoa não souber pedir adequadamente, certo? Se a pessoa não puder fazer os seus esclarecimentos na sua petição, ela será indeferida. Então, o segredo da petição de um advogado está no pedido, certo? Está ali nos fatos, no que ele conta, na sua história. E se ele souber contar os fatos corretamente, coerentemente, vai dar certo. E o juiz vai conceder o pedido que a gente faz a ele. Com base em quê? Não é com base na sua experiência, não é com base em outros fatores que muitas vezes a gente pensa. Não. Ele vai analisar o meu pedido. Tem coerência? Tem coerência? Está coerente com o que eu quero? Eu sou a parte legítima desse pedido? Ou o meu pedido tem alguma carência juridicamente falando? Então o juiz ele analisa os meus fatos, a minha história, o meu pedido. E com base no meu pedido ele decide, usando a lei do país para fundamentar a sua decisão. Então observa aqui. O segredo da nossa oração está no nosso pedido. Saber pedir corretamente, saber pedir adequadamente, evita muitos problemas na nossa vida, certo? E eu gostaria de trazer aqui um esclarecimento sobre esse assunto. O que você está pedindo? Por que será que você não está sendo atendido nos seus pedidos? Você já parou para pensar? O que você está pedindo vai glorificar a Deus? Por que eu digo que o segredo da oração está no pedido? Porque o pedido revela as verdadeiras motivações, tá? Por trás dos meus pedidos está as minhas reais motivações. Então, quando eu oro a Deus, faço os meus pedidos a Deus, certo? Está aqui embutido no meu pedido as minhas motivações. Por que estou pedindo? Para que eu estou pedindo? Qual a razão disso? É com base em quê? Então, Jesus mandou pedir, e aquele que pede, recebe, tá? Agora, eu venho aqui dizer para você, o segredo de uma oração vitoriosa, o segredo de uma oração de sucesso, está no pedido. Se você souber pedir corretamente, haverá uma resposta favorável para você, tá bom? Quando nós erramos no pedido, quando nós não sabemos pedir, nós caímos em armadilhas. E eu quero aqui dizer isso para você. Quando a gente sabe pedir, a gente evita uma infinidade de situações. Quando a gente não sabe pedir, a gente enfrenta problemas. Lembra de Jefté? Que ele estava guerreando, ele estava trabalhando. Ele era um guerreiro de Israel. E ele estava vencendo a batalha. Querendo vencer a batalha. E ele fez um pacto com Deus. Senhor, se tu me deres esta vitória, quando eu chegar na minha casa, me aproximar da minha casa, primeira coisa que vier ao meu encontro, eu vou sacrificar a ti. Eu vou oferecer como sacrifício a ti. E ele ganhou a vitória. Só que quando ele se aproxima da sua casa, montado no seu cavalo, todo mundo alegre, com espada em punho, erguendo, gritando, aquela euforia de vitória. Quando ele entra no portão da sua casa, quem é que vem ao encontro dele? A filha, única filha que Jefté tinha.
E aí ele, em vez de ficar alegre, ele fica triste. Ele desce do cavalo triste. A esposa pergunta: o que foi? Vocês não ganharam? A menina pergunta: pai, o que aconteceu? Nós ganhamos a vitória. O senhor foi vitorioso, chegou vivo. Por que tanta tristeza? Aí ele: sente aqui minha filha, sente aqui minha família. Ele vai contar: é porque quando eu estava guerreando, eu fiz um voto a Deus. Que se ele desse a vitória para nós, primeira coisa que viesse a meu encontro, eu daria em sacrifício a Deus. O que tinha na cabeça de Jefté quando ele fez essa oração? Talvez ele encontrasse uma ovelha, um animal qualquer, né? Mas ele jamais pensou que poderia ser a filha dele. Então veja, o pedido de Jefté foi atendido? Ele ganhou a vitória? Foi. Mas qual foi a consequência? Não basta pedir, irmão, tem que pedir certo. Nós não podemos fazer oração de tolo, tá? Oração de tolo. Moisés, lá em Números, capítulo de número 11, versículo 10 ao versículo 15, tem uma história de Moisés. Moisés é o grande legislador. E lá em Números, capítulo 11, do versículo 10 ao 15, diz que ele estava rodeando, dando uma volta pelo acampamento de Israel. E aí ele percebe que todo o povo estava chorando. Muita lágrima, muito choro do povo. E aí ele vai orar: Senhor, o que é isso, Senhor? O povo está chorando, o povo está triste. Senhor, isso não pode acontecer. Por que tu me colocou um grande peso sobre meus ombros? Senhor, não suporta essa carga. Eu não te pedi para tu me botar essa carga. Senhor, me mate, risca o meu nome. Deus ficou indignado com essa oração de Moisés. É uma oração de tolo. Moisés orou tolamente. Ele fez um pedido que desagradou a Deus. Então, o segredo da oração está no pedido, no pedido. Lá em Jonas, no capítulo 4, livro de Jonas, capítulo 4, versículo 3. Eu vou ler para você, tá bom? Jonas, capítulo 4 e versículo de número 3. Olha essa história desse moço aqui. Jonas 4 e 3. Jonas, capítulo 4, versículo 3. Observe aqui, ó. Versículo 3 diz assim: peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Aí disse o Senhor a Jonas: é razoável esse teu ressentimento, Jonas? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana, e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que ia acontecer na cidade. Deus mandou Jonas ir para Nínive, ele pregou para o povo se converter. Com 3 dias, se não se convertesse, haveria o castigo. Jonas orou, pregou, fez o papel de profeta e ficou do outro lado da cidade. E ele não queria que o povo atendesse à pregação dele. Olha a cabeça de Jonas, irmão. E quando o povo vestiu roupa de saco, colocou cinza na cabeça, o rei, todo mundo começou a clamar e se arrepender, aí Deus vai perdoar o pecado de Nínive. Aí Deus volta: Senhor, o que adiantou sofrer tanto, não sei o quê, e agora tu vai perdoar um povo ruim desse, Senhor? Como é que pode? Eu quero que tu me mate, Senhor. A oração de Jonas, meus irmãos, porque Deus atendeu o clamor de um pecador. Jonas agora está com raiva de Deus. Você já pensou? Aí foi obrigado, Deus deu uma lição para ele. Aí ele vai para o outro lado da cidade, dorme um sono, aí o sol bate na cabeça dele, né? Lembra aquela história, aquela árvore que fez crescer numa noite e Deus protegeu Jonas do sol. No outro dia deu um bicho na árvore, a árvore comeu, o bicho picou a árvore morreu, e Jonas foi reclamar: Senhor, vou morrer de sol, a árvore morreu. Aí Deus: Jonas, vem cá, tá com brincadeira comigo, Jonas? Como é que eu vou proteger uma árvore só? Tu tá com dó de eu matar essa árvore, e agora tu quer que eu mate 120 mil pessoas que não sabem a diferença entre a mão esquerda para a direita? Veja só, quando a gente não sabe o que pedir, é uma tragédia. A gente vai pedir coisa que amanhã a gente vai estar arrependido. Quando a gente não sabe o que pedir, o que você tem que fazer? Tiago dá uma lição. Tiago ensina o que deve fazer quando você está em dúvida
que você vai pedir na sua oração. Então você vai orar, calma, peça, mas peça primeiro não o que você quer. Tiago disse assim, Tiago 1, versículo 5, peça sabedoria. Você está com problema, peça sabedoria, porque a sabedoria é ver as coisas com os olhos de Deus, irmão. A sabedoria do alto é ver as coisas com os olhos de Deus. Então Tiago, no capítulo 1, versículo 6, versículo 5, ele dá uma aula para a gente, como deve ser o nosso pedido. Não pedir o que eu quero apenas, mas pedir sabedoria. Lembra de Salomão? Que quando ele foi orar, ele tinha 1000 coisas para pedir. Mas o que ele pediu? Ele pediu sabedoria. Então, você está diante de um problema e você não sabe como começar a sua oração. Você não sabe como pedir, porque amanhã você pode se arrepender. Eu gosto até de dizer que quem compra carro velho só tem 2 alegrias: no dia que compra e no dia que vende. Né? Quantas coisas erradas já pedimos para Deus nos dar e Ele concede dar, e amanhã a gente está arrependido, porque a gente não calculou a nossa oração, não calculou o nosso pedido. Somos muitos imediatistas. Então o que eu venho aqui? Não é dar uma aula sobre oração, é uma reflexão bíblica, que a oração existe segredos, e um dos segredos da oração é saber pedir. Certinho? Saber pedir, para que a gente não seja indulgente, tá? Não seja indulgente, tá? Como foi Sansão. Para que a gente, tá bom? Não faça uma oração de tolo, não faça uma oração insensata. O que é uma oração insensata, irmão? Uma oração insensata. Meu Deus do céu, são tantas orações insensatas que existem, né? São tantas as orações insensatas que existem. E eu quero aqui nesse momento aproveitar e ler para você Mateus capítulo 20, do versículo 20 ao versículo 24. Olha, Mateus capítulo 20, versículo 20 ao versículo 24. Veja a oração dessa mulher, muito conhecida. Ela é irmã de Maria, mãe de Jesus, tá bom? Essa mulher que fez essa oração é irmã de Maria, mãe de Jesus. Olha a oração dessa mulher. Mateus capítulo 20, versículo 20 ao versículo 24. Preste atenção. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. Olha aqui o pedido da mulher de Zebedeu, mãe de Tiago e João. E disse assim ela, chegou de perto de Jesus, versículo 21, e Jesus lhe perguntou, o que você quer? O que tu queres? E ela respondeu, dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no reino dos céus. Jesus, porém, respondendo, disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu de beber? E ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhes, podem? Vocês podem? E dizem-lhes, na verdade, bebereis, vocês podem até beber o meu cálice, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence a dar a vocês, mas é para aqueles para quem meu Pai tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 filhos dessa mulher. Veja o problema que essa mulher criou. A mulher de Zebedeu tem 2 filhos, se aproxima de Jesus e pede, Senhor, eu quero que tu coloque um filho meu à direita e outro à esquerda, quando chegar no céu. O que ela queria, irmão? Qual era a motivação dessa mulher? Por trás do pedido dela. Aí Jesus, que é Jesus, né? Jesus é Jesus. Ele disse, mulher, eu não posso fazer isso, porque os teus filhos não podem beber o cálice que eu vou beber. Eles não vão suportar a cruz. O cálice é amargo. Eu não posso dar esse direito para eles. Eles não vão suportar. Ele disse, não, nós vamos poder. Ele disse, tudo bem. Mas escute só. Segunda coisa que Jesus disse. Olha, quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não compete a mim. É o meu Pai. O meu Pai já preparou tudo. E é para aqueles que está preparado. Eu não sei se meus filhos estão preparados para isso. Essa mulher estava com que motivação? Uma motivação incoerente com os princípios da palavra.
incoerente. O que Jesus ensinou? Amar o próximo como a gente mesmo. Como é que eu quero o lugar dos outros? É incoerência. A oração de Maria, mulher de Zebedeu, foi uma oração insensata, tola, porque o pedido dela foi incoerente. Então veja, quais são as reais motivações dos seus pedidos de oração? Você já parou para analisar? Você tem um hábito de ter uma agenda de oração, um diário de oração, para você saber o que você está pedindo para Deus? Há um pensador que diz assim: nós não estamos preparados para receber as orações que nós estamos fazendo para Deus. Se o seu filho, você tem um filho de 11 anos, ele pede um carro novo, zerado, você vai dar? Não vai. Existem coisas que os filhos precisam crescer para poder ter. E Deus, Ele é Pai, Ele sabe a hora certa de dar. Então, quais são os reais motivos dos teus pedidos de oração? Para que é? Uma época dessa, a mulher ligou para mim e disse que estava com uma campanha de oração. 7 dias de oração para Deus matar o ex-marido dela. Já pensou, irmão? Eu disse, não faça uma coisa dessa. Isso é incoerente, isso não é de Deus. Uma outra mulher entrou em contato comigo e disse, pastor, eu estou orando para Deus colocar o ex-marido numa cadeira de rodas. Eu disse, não faça isso, isso não é de Deus. Você sabe as consequências disso? Então, quais são as reais intenções suas? Quais são os seus motivos, as suas motivações? Os meus pedidos revelam as minhas motivações. O meu pedido não pode ser ilícito, não pode ser incoerente, não pode rasgar a Bíblia, não pode ser contra a vontade do nosso Deus, não pode quebrar os princípios da palavra do Senhor. Cuidado com seus pedidos. Então, se você está em dúvida em relação ao que pedir, peça sabedoria. Como disse Tiago e Salomão, peça sabedoria. A sabedoria é ver as coisas do ponto de vista de Deus. Então você, com a sabedoria do alto, vai olhar para as coisas com outra ótica, com outro olhar. E aí você vai ter mais uma ideia do que pedir, do que convém pedir. Vai glorificar a Deus ou não? Eu chamo a sua reflexão para isso. Orar buscando sabedoria. Então, primeiro segredo da oração, pedido lícito. Pedido que não quebre os princípios da palavra. Pedido que não rasgue a palavra. Pedido que não bloqueie a vontade de Deus. Pedidos que glorifique a Deus. Tudo bem? Meu tempo já está indo, mas me permita falar mais um segredo da oração. A orar, eu quero ler para você. Lindo esse texto. Fantástico. Mateus capítulo 6, versículo 5. Só para refrescar a memória sua sobre o pedido importante. Só para refrescar a memória, Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 2 e 3. Diz assim, Tiago, capítulo 4, versículo 2 e 3. A última parte do versículo 2. Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçais e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes. Por quê? Porque não sabeis pedir. Versículo 3, Tiago capítulo 4, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o guardardes em vossos deleites. Os gastardes em vossos deleites. Veja só, Tiago está dando uma aula para nós aqui, que nós muitas vezes não recebemos as respostas das nossas orações por causa das nossas motivações. Nosso pedido está inadequado. O nosso pedido está bloqueando o amor de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus. Então tenha cuidado com seus pedidos. Eu, por exemplo, como advogado, eu não posso fazer um pedido para a justiça ilícito, tá? Que não haja coerência, que não haja motivação certa. Assim é a justiça dos homens. Deus é um juiz. E Ele vai atender essa oração com base na palavra dEle, a carta magna do céu, a Constituição Bíblica.
E Deus não vai te atender se rasgar um princípio, se rasgar a palavra, se bloquear a vontade do Senhor. Você não será atendido. Então, aprenda a pedir. Coloque na sua agenda: eu preciso melhorar a motivação das minhas orações. Eu preciso melhorar os meus pedidos. Para que não seja uma oração insensata, uma oração de tolo. Lembra de Elias, quando ele corre de Jezabel, com medo de Jezabel? Ele deita debaixo de um zimbro e: Senhor, me mata, Senhor, eu quero morrer, Senhor. Oração de tolo. Alguém pode dizer: mas Elias estava com depressão. Tudo bem, pode estar. Mas não podemos pedir para Jesus nos matar ou matar alguém. Isso é oração de tolo.